O governo do estado de São Paulo solicitou 1 bilhão e 900 milhões de reais do Ministério da Saúde para dobrar a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan. Para falar mais sobre esse pedido, gentilmente nos atende o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein. Tudo bem, secretário? Sempre bom ter o senhor aqui na Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos da Rádio Jovem Pan. É sempre uma honra poder participar do programa Jornal da Manhã. Secretário, de que maneira o senhor acha que o governo federal pode ajudar São Paulo também na questão da vacina? Porque o governo federal fechou o convênio com a AstraZeneca para a vacina de Oxford. E aqui em São Paulo a discussão é em relação à vacina da China. O senhor acha que é possível o governo ajudar São Paulo também nessa empreitada? Sem dúvida. Ontem nós tivemos uma reunião e tivemos com isso um contato com o ministro Pazuello, que nos atendeu de uma forma bastante cortês, sabendo claramente da relação sólida que já existe entre o Ministério da Saúde e o próprio Instituto Butantan. Para se ter uma ideia, a grande maioria das vacinas que estão elencadas no Programa Nacional de Imunização, que é distribuída pelo Sistema Único de Saúde e adquirido pelo próprio Ministério da Saúde, é produzido pelo Instituto Butantan. Então, essa relação, em relação às vacinas, já existe, ela é bastante sólida e vai ser mantida. O entendimento foi muito claro de que nós não precisamos de uma vacina, nós precisamos de vacinas. E, dessa maneira, nós precisamos do incentivo. Nesse momento, esse incentivo é um incentivo econômico para que esses recursos possam ser alocados tanto para o término dos estudos clínicos, para a finalização da própria fábrica do Butantan, em que essa fábrica vai permitir que nós estejamos dobrando as doses de vacina. Nós temos 60 milhões de doses que serão trazidas para o Brasil. Até dezembro, 45 milhões de doses. No primeiro trimestre de 2021, nós receberemos mais 15 milhões de doses, mas nós temos a condição de dobrar esse número de doses para que, dessa forma, possamos atender a mais brasileiros numa situação como essa, em que a pandemia merece como única forma de término, de bloqueio, uma vacina ou mais, como eu disse, mais vacinas, para que assim tenhamos um programa vacinal muito mais amplo. Claro, secretário, fazendo um exercício de futurologia, imaginemos que as duas vacinas, existem outras também em teste, mas imaginemos que as duas deem certo e tenham uma imunização suficiente e, enfim, funcionem. Aqui em São Paulo, especificamente, teremos também a vacina da AstraZeneca circulando pelos postos de saúde. Todas as vacinas serão unidas, vamos dizer assim, para que haja uma distribuição mais efetiva aqui pela população. Como que essas vacinas vão se conversar? Sem dúvida nenhuma. Todas as vacinas que estiverem aprovadas, reguladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estarão elencadas na disponibilização pelo Sistema Único de Saúde. E é ele que vai usar da sua capilaridade para que a vacina chegue nos rincões do país, para todas aquelas pessoas, especialmente, vamos iniciar esse projeto de vacinação, principalmente da mesma maneira, no mesmo desenho que é feito para a gripe, primeiro para os grupos prioritários de idosos, pessoas que têm um problema na sua saúde, pessoas privadas da sua liberdade, assim como também professores, profissionais da saúde e, a partir de então, outros grupos da sociedade terão também a oportunidade de recebê-lo. Então, dessa maneira, todas elas estarão sendo disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, fazendo com que, assim, estejamos atingindo todas as pessoas, como disse, em regiões, inclusive, bastante remotas do nosso país. Secretário, para a gente fechar, eu queria ouvir a opinião do senhor sobre essas informações de reinfecção
que vem aparecendo nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias. Até que ponto que isso é um desafio para a própria vacina, para o funcionamento da própria vacina, não se sabe ainda. Ainda há uma especulação muito grande se a pessoa ainda tinha o vírus e o mesmo vírus acabou voltando a infectar essa pessoa. Não que ela tenha se infectado mais uma vez ou por uma outra pessoa. Como é que o senhor avalia essa possibilidade e até que ponto que isso pode interferir no sucesso da vacina? O Hospital das Clínicas abriu um ambulatório específico para estudo de casos que eventualmente possam estar relacionados com uma reinfecção. Enfim, qual é o motivo desse ambulatório? Esse ambulatório visa entender se essas pessoas tiveram outro vírus respiratório que não o próprio Covid-19, se elas, na identificação do PCR, que nós chamamos, que é aquele teste do cotonete que identifica o vírus por um período que, eventualmente, para um ou outro paciente pode estar mais prolongado, mas isso não quer dizer vírus vivo, vírus viável. Pode ser só um fragmento do vírus residual, como se ele tivesse morrido e ele fica um resíduo ali, nós ainda identificamos a presença dele. Então, esses estudos estão acontecendo. É um outro vírus, é uma reinfecção, é uma reativação. Então, esse ambulatório visa uma análise muito mais minuciosa para nós termos essa resposta. Por outro lado, isso não inviabiliza nenhuma vacina. A gente sabe que, por exemplo, quando tomamos a vacina da gripe, anualmente, eventualmente, pessoas que tiveram, por exemplo, exposição à própria vacina, não se imunizam de forma adequada e podem ter um quadro muito mais leve, muito mais frustro e que não obrigatoriamente um quadro grave, fatal, exigindo muitas vezes internações de unidades de terapia intensiva. Baseado nisso, o que nós acabamos fazendo? Tendo que vacinar todos os anos. Assim será, possivelmente, até mesmo com Covid. Muito possivelmente, nós precisemos revacinar. E o surgimento de eventual condição, sejam de mutações ou de pessoas que eventualmente tomaram a vacina e não desenvolveram a imunidade, ou que tiveram a doença e não desenvolveram a imunidade, isso é algo muito pontual no mundo. Nós tivemos um caso agora em Hong Kong, tiveram 2 casos na região de Pequim. Portanto, são casos muito pontuais que estão sendo estudados para que nós possamos ter alguma resposta com relação à imunologia de cada um desses pacientes. Ok, doutor Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado, bom trabalho, até a próxima, um abraço. Um grande abraço, muito obrigado.